dia a todos. Eis aqui novamente no dia 15 de junho de 2022. Hoje um pouquinho mais tarde, exatamente 7 horas e 55 minutos. E como eu tenho feito, hoje novamente eu venho passar uma palavra de Deus para vocês. Para que esse dia de quarta-feira possa, ser um dia abençoado por Deus na vida de todos. Irmãos, a palavra de Deus hoje que foi colocada no meu coração ela se encontra no livro de Juízes. Nós começaremos precisamente no capítulo 13, onde vai falar do nascimento de Sansão. Então, no livro de Juízes, capítulo 13, ele começa dizendo sobre o nascimento de Sansão. E começa da seguinte maneira. Hoje eu vou contar um pouco mais sobre quem foi Sansão e as consequências das suas atitudes de falta de obediência a Deus. Então, no capítulo 13 de Juízes, vem dizendo: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: és estéril e nunca deste luz, mas conceberás e terás um filho. Agora, guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisas imundas, porque conceberás e darás à luz a um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será narizeu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Irmãos, aqui a palavra de Deus está falando sobre um menino que iria nascer, cujo nome seria Sansão. Então, a mulher de Manoá, pai de Sansão, foi correndo, foi contar essa história para o seu marido. E a Bíblia fala no versículo 8 do capítulo 13 de Juízes, que Manoá, pai de Sansão, ele orou ao Senhor
Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Então ali o pai de Sansão estava pedindo orientações a Deus como proceder para a criação desse filho, que seria o libertador das mãos dos filisteus. E a Bíblia fala no versículo 9 que Deus ouviu Manoá, pai de Sansão. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, estando ela no campo, mas não estava com ela seu marido. E passou ali para ela todas as instruções de como deveria ser criado. E uma delas, no versículo 14 do capítulo 13 de Juízes, vem dizendo: de tudo que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe ordenei guardará. E daí, irmãos, nós vamos começar agora a falar sobre esse homem, Sansão. No início desse texto, nós lemos que Sansão era um narizeu. O que era um narizeu? O narizeu era um hebreu que, por voto, ele não poderia ter cortado o cabelo, né? Ele não poderia passar a navalha nos seus cabelos, nem beber vinho, e nem podia tocar em cadáver. Isso era um voto da unção de Deus sobre a sua vida. Então, começando, irmãos, a falar um pouco de Sansão. Quem era Sansão? Essa história de hoje é muito bonita. A Bíblia diz que Sansão ele foi um homem muito diferente de outros homens escolhidos por Deus. Porém, ele foi disperso em seu chamado e pouco se preocupava com isso. Tanto que mesmo quando o Espírito de Deus, por diversas vezes, ter visitado, isso não lhe causou nenhum tipo de impacto sobre o seu caráter. Então Sansão, ele tornou-se juiz, respeitado pelo seu povo, mas sem o caráter de Deus em suas atitudes. Sua mãe muito se preocupava com isso. E por sinal lhe deu muitos conselhos. Porém, um dia Sansão foi fazer uma visita fora da sua tribo. E com isso ele viu uma mulher que muito chamou sua atenção. E vendo essa mulher, ele falou a seus pais. Falou aos seus pais sobre essa mulher. E de imediato seus pais a reprovaram. Por quê? Seu pai e sua mãe lhe perguntou: será que não há mulher entre seus parentes ou entre o seu povo? Ou seja, eles questionaram a Sansão: para que você está procurando uma mulher fora do seu povo? Isso aí serviria naquele momento como uma orientação.
uma visão de Deus, uma visão espiritual que nós devemos ter, que muitas vezes nós não temos. E se tratando de relacionamento, muitos de nós às vezes vamos procurar um companheiro ou uma companheira em lugar onde não devemos procurar. Sansão, porém, ele, desrespeitando seu pai, sua mãe e as orientações de Deus, ele disse a seu pai: consiga essa mulher para mim. É ela que me agrada. Veja bem. Sansão não conseguiu enxergar nas palavras de seus pais um aviso, né? Isso lhe poderia lhe causar prejuízos muito grandes, tanto espirituais como pessoais na sua vida. Isso aí era uma advertência, né? Pela falta de responsabilidade que Sansão tinha com seu cargo e com seu chamado. Mas, porém, esse fato também provinha de Deus. Como assim? Isso aí serviria para que Sansão conseguisse enxergar que ele serviria para que ele enxergasse quem era ele e qual era a sua função. Sansão conhecia muito bem as regras que deveria obedecer, porque ele foi criado sob a orientação divina e de seus pais. Mas Sansão ele fez pouco caso dessas orientações. Em uma dessas ocasiões, Sansão ele era advertido para não tocar em cadáveres. E então Sansão, quando ele matou um leão de forma espetacular pela força do Espírito de Deus, ele escondeu dos seus pais. Isso aí já começou né, o problema na vida dele. Esconder as coisas. É isso que acontece nas nossas vidas. Quando nós começamos a esconder tanto as pequenas coisas quanto as grandes coisas das nossas vidas. Outra ocasião também, quando Sansão trouxe mel encontrado no caminho, ele também não fez saber sua procedência. Ele não podia tocar em animal morto, né? Como o narizeu. E ele sabia, o principal de tudo, que Sansão sabia desse fato e desobedeceu a ordem divina de seus pais. Divina e de seus pais. E outra coisa também, Sansão não podia beber vinho, mas bebeu. Uma das coisas muito prejudicial na vida de Sansão foi que Sansão deixou-se envolver por mulheres estrangeiras, também em desobediência, né? Mesmo sabendo que não daria conta de seguir o seu chamado, pois o seu chamado dependeria das suas orientações. E ele estava fazendo tudo ao contrário naquele momento. O seu chamado nada mais, nada menos era do que representar seu povo. Representar Deus perante o seu povo.
Então, irmãos, vejam bem, Sansão, um homem que, segundo a Bíblia, ele tinha ferido 1000 homens com uma queixada, ele foi abatido por uma mulher e um espírito de desobediência. A Bíblia fala que depois de sua primeira esposa, ele se envolveu com uma prostituta, que nós conhecemos muito bem, chamada Dalila. Esta, por sua vez, prometeu a si mesma que lhe destruiria. Porém, Sansão não acreditou nisso. Ele não acreditava no que ele via, no que seus pais diziam. Então Dalila, uma mulher de uma beleza grandiosa, e por ser, segundo a Bíblia, prostituta, ela tinha algumas artimanhas da conquista, né? Então Sansão começou a se envolver com Dalila e com seus carinhos. Isso é um ponto fraco de muitas pessoas, né? Começou a se envolver com as suas massagens, ou seja, naquilo que Dalila sabia fazer de melhor, não somente com Sansão, mas com todos os outros homens que se propunham a estar com ela. Então ele estava sendo enganado ali, naquele momento. E veja bem, se Sansão pensasse um pouco mais com a inteligência, ele não teria visto muito mais do que viu. Mas ele ignorou o fato da força da desobediência. Ele pensava que poderia dominar qualquer situações com a força física que o tinha. Então, o que aconteceu? Os príncipes fariseus, os príncipes dos filisteus, seus principais inimigos, vendo aquilo como uma oportunidade de capturar Sansão, eles vieram até Dalila e juntos montaram uma trama contra a vida de Sansão. Por sua vez, Sansão ia achando cada vez mais que poderia controlar essa situação. Dalila então começou a pressioná-lo para contar onde estavam suas forças, né? Com as suas artimanhas. Ela sabia muito bem como seduzir os homens, e Sansão não seria diferente na mão delas. E Dalila insistentemente perguntava a Sansão, conte-me, né? Ela queria saber de qualquer maneira de onde vinha sua força. E Sansão, por muitas vezes, ele brincava com essa situação. Sansão brincava, ele mentia. Uma hora contava uma coisa, uma hora contava coisa. E nunca, né, ele não dizia de onde vinha sua força. Mas Dalila insistentemente continuou. E um dia, Sansão revelou seu segredo. Eu fico imaginando aqui, né, no meio das carícias, no meio da sedução, né, que Dalila usou naquele momento, Sansão deixou-se levar. Então ele contou o seu segredo. Ele disse a Dalila que se alguém o amarrasse
com 7 tiras de couros ainda úmidas, ele ficaria fraco, né? E que qualquer pessoa ou outro homem conseguiria amarrá-lo. Então Dalila tinha tudo o que ela precisava naquele momento, porque ela tinha uma trama com os príncipes dos filisteus. E o que aconteceu? Os príncipes dos filisteus trouxeram até ela 7 tiras de couro úmidas. E numa dessas ocasiões em que Dalila se encontrava com Sansão, Dalila o amarrou. A história da Bíblia, quando fala de Sansão, ela conta que é muito triste, né, a história, se a gente for pensar bem. A Bíblia fala que Sansão, depois de ter sido amarrado, né, ele foi capturado pelos filisteus, ele foi torturado pelos filisteus, ele passou por grandes problemas, tudo devido à sua desobediência. E o pior de tudo, a Bíblia fala que Sansão ele morreu entre os filisteus. Um homem que era para ter uma grande posição no sentido espiritual entre o seu povo, morreu nas mãos do povo inimigo. E uma coisa muito interessante, irmãos, que eu quero que vocês entendam, é que Sansão, ele perdeu o Espírito de Deus na sua vida. Não foi por ter revelado o seu segredo para Dalila, né? E ter tido os seus cabelos cortados. A força de Sansão, a principal força de Sansão não estava nos seus cabelos, tão somente dizendo, mas a principal força de Sansão estava em Deus, que ele esqueceu a todo tempo. Irmãos, assim somos muitos de nós hoje em dia. Nós recebemos a unção de Deus e não sabemos o que fazer com ela. Muitos de nós, ao mesmo tempo que somos pessoas privilegiadas, quando nós recebemos a unção de Deus para ocupar qualquer eu não gosto de falar cargo, mas qualquer função, ministerialmente falando, nós nos perdemos com isso. Nós não sabemos o que fazer com a unção que Deus nos dá. E muitas vezes, irmãos, nós brincamos em sermos semideuses dentro da congregação, achando que Deus estará conosco a todo tempo de nossa desobediência. Mas não. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Com a história de Sansão. Irmão, nós aprendemos que nossa força não está nos dons nem nas maravilhas que nossas mãos aparentemente fazem. Porém, nossa vida e força está em Deus, que tudo vê e conhece. E a nenhum de nós, irmãos,
nos deixa enganar. Pois somos enganados por nós mesmos quando nós procuramos fazer coisas que desagradam a Deus e por nossa condição pecaminosa nós tentamos ainda acobertar nossos próprios erros. Irmãos, nossa mente não pode nos deixar nos enganar, irmãos. E fazer com que nós insistamos em deixar os nossos caminhos corretos. Nós temos que vigiar, irmãos, a todo o tempo. E principalmente, irmãos, nós devemos seguir as orientações de Deus e as orientações daqueles que Deus deixou para nos orientar. Quando nós fazemos isso, irmão, a probabilidade de nós nos frustrarmos e perdermos a unção de Deus é nula, praticamente nula, quando nós obedecemos a Deus e as pessoas que por Ele são ordenadas a nos orientar, a nossa capacidade de erro diminui muito. E o que eu quero dizer? Irmãos, a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10 e 12, ela vem dizendo o seguinte: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre sua promessa e não deixará que vocês sofram as tentações que vocês não tenham forças de suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Então, irmãos, que todos possam no dia de hoje refletir sobre essa passagem da Bíblia. Que nossa força não está na nossa unção, nossa força está na obediência a Deus. Porque a partir do momento que mesmo ungido por Deus para qualquer função, se nós começarmos a desobedecer e começarmos a fazer coisas que nós achamos que é certo, teremos consequência tão grande como a de Sansão. Porque Deus é um Deus bom, Deus é um Deus paciente, Deus é um Deus amoroso, mas Deus também é um Deus justo, que embora Ele pode nos perdoar, e com certeza vai nos perdoar, se cometermos erros, que não é a nossa intenção. Mas de uma coisa é certa, ninguém escapará das consequências, que muitas vezes poderá ser muito dolorosas em nossas vidas. Irmãos, muito obrigado mais uma vez pelo dia de hoje. Quero dizer que eu não sou nenhuma pessoa eloquente para estar falando. Eu tô sentindo no coração e estou falando, tá entendendo? Eu acredito que Deus usa muitas vezes
está se preocupando muito, não. Principalmente nesse final dos tempos agora, Deus não está muito preocupado com pessoas que falam bonito, ou que pessoas que tenham muitas influências. Não que isso não seja mérito. Mas a necessidade de hoje, irmãos, é muito grande. Então Deus está preocupado com pessoas dispostas a estar levando a palavra a qualquer custo. E o entendimento, quem vai dar vai ser Deus. Então eu estou fazendo a minha parte e eu acredito que muitos entenderam o que eu quis passar. E com isso, fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima quarta-feira na presença de Deus. E para aqueles que hoje irão buscar a Deus logo mais à noite, que Deus possa encher-os do Espírito Santo. E que o nosso objetivo maior, que é agradar a Deus, seja atingido. Muito bom dia, obrigado a todos, irmãos, por essa oportunidade.